Está precisando de Tibia Coins para renovar sua Premium ou bater aquela boost? Com o Rei dos Coins você consegue comprar suas Tibia Coins de uma forma mais segura e barata, e ainda de quebra ajuda o canal a crescer. Não perca seu dinheiro, compre mais barato com o Rei dos Coins, link na descrição. Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Recentemente, eu ouvi dizer que em algum momento do festival de comemoração de 25 anos do Tibia, o Guido, que é um dos donos do Tibia, disse que há um mistério no game sem solução desde 1997. Isso me deixou muito intrigado e eu acabei indo procurar saber o que já existia no mapa naquele ano. E, para minha surpresa, vi que só havia basicamente tais. Isso me levou a pensar que se realmente essa informação for verdadeira e que temos um mistério sem solução em tão pouco conteúdo, que dirá quantos mistérios sem soluções temos em todo o vasto conteúdo que surgiu depois. Então, motivado por isso, resolvi lançar uma nova série no canal. Vou nomeá-la de Destrinchando os Mistérios do Tibia. Nessa série, eu irei até os lugares mais misteriosos das terras tibianas, ou analisarei itens ou NPCs e juntarei todas as informações e observações encontradas e lançarei aqui. Para quem sabe, nós não possamos juntos juntar peças e chegar a algum lugar. A busca pelas informações será feita em etapas. Primeiramente, eu mesmo irei fazer a minha própria investigação do local e agrupar todas as informações que encontrar. Na segunda etapa, eu irei pesquisar todas as informações possíveis nos fóruns dos fansites mais conhecidos, cujo qual deixarei as fontes na descrição. E por último, você que me escuta poderá participar também, deixando suas informações e observações nos comentários. Lembrando que todo detalhe pode ser essencial para chegarmos a algo. Estamos combinados? Então, antes de começar, deixa o like para ajudar e se inscreva no canal se gosta do conteúdo do Tibão. Essa é a primeira série entre várias que eu planejo aqui pro canal, e o like e a inscrição são um apoio fundamental para que eu tenha cada vez mais tempo para se dedicar por aqui. Então, bora pro primeiro local para destrinchar. E ele é Maze of Lost Souls. Na tradução para o português, Labirinto das Almas Perdidas. É claro que não podemos falar sobre o Maze of Lost Souls sem falar sobre Demona, afinal, são locais misteriosos correlacionados. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, resolvi dividir em duas partes. Primeiro falarei sobre o Maze e no próximo falarei sobre Demona. Então, a obra sobre esse local só estará pronta com os dois vídeos, pois Demona traz muitas respostas sobre o Maze. Portanto, não percam o próximo vídeo. Sem mais enrolação, bora falar sobre o Maze. Se você é um jogador antigo, certamente já conhece o famoso e enigmático labirinto que antecede Demona. É localizado abaixo de Fields of Glory em Carlin, e seu acesso se dá através de uma caverna de Trolls. Decifrar seus enigmas é sem dúvida uma das tarefas mais complicadas do Tibia, não pela dificuldade relacionada a monstros, mas sim pela complexidade do local e extensão. Andando em direção nordeste afora da cidade de Carlin, chegamos ao ponto da entrada da caverna que dá acesso ao labirinto, e é a partir daqui que a nossa investigação se inicia. Descendo o primeiro andar, nos deparamos com vários caminhos. Andei sobre tudo por aí e não encontrei nada demais, apenas vários becos sem saídas e algumas criaturas fracas. Ao norte, a caverna se liga com um acampamento de Amazons, mas ela certamente não tem ligação nenhuma com o labirinto. Aqui nesse ponto é o acesso ao segundo andar, onde encontramos diversos trolls e seus acampamentos. Ao leste, temos um ponto verde, um local gramado e com várias árvores. E em meio às árvores existe um buraco escondido. Caindo nele, nos deparamos com uma alavanca e uma placa escrita por alguém com o nome de Zandramon, com os dizeres: "Saudações, irmãos. Vire o interruptor para a direita e siga o sol azul para chegar a Demona. Você sabe o resto do caminho." Até agora, pelo que se sabe, ninguém conseguiu entender essa pista de seguir o sol azul, mas ao que tudo indica, se refere às poças de águas que encontramos em abundância nos caminhos à frente. Puxando a alavanca, liberamos acesso ao terceiro andar da cave, e é aqui que encontramos a entrada do complexo Labirinto das Almas Perdidas. Na entrada, nos deparamos com 4 portas de acesso a partir do level 30, e uma placa escrita novamente por Zandramon, com os dizeres: "O Labirinto das Almas Perdidas. É melhor você voltar, estranho, porque se o encontrarmos, você morrerá com certeza. E se não o encontrarmos, você morrerá em nossas armadilhas mortais. Saia! Não nos procure ou você vai morrer." Nesse ponto, ainda não sabemos quem é Zandramon, mas já sabemos que ele não nos quer por aqui, mas seguimos adiante.
Importante saber que a partir daqui fica muito fácil de se perder, então, caso tenha interesse em explorar, faça uma trilha com golds e evite buracos e hope spots. Na maioria deles não há opção de volta. Adentrei ao labirinto e andei por ele durante algumas horas, mas por toda a sua complexidade e extensão, ficou quase impossível uma investigação eficaz estando sozinho. Mesmo assim, encontrei algumas coisas interessantes, nas quais a maioria já foram relatadas por outros jogadores. Apenas uma delas eu não encontrei publicada em lugar algum, e contarei a seguir. Aconselho a quem tem interesse que tire alguns minutinhos para andar por aqui. Quem sabe aos seus olhos você não enxerga algo novo. Aqui vai todas as curiosidades que encontrei explorando e posteriormente com as pesquisas. Padrões do labirinto. Todo labirinto é feito por linhas retas, e não importa por qual porta você entrar, existe conexão entre todas, portanto, você pode entrar por uma e sair por outra. Em todos os caminhos encontramos muitas pedras, estalagmites, poças de água e, em alguns pontos, buracos de lava, ativos e inativos. As poças se encontram em toda a extensão do labirinto, o que é intrigante, pois nos andares superiores não encontramos tantos pontos com água. Ao que tudo indica, essas poças fazem parte da pista que vimos na primeira placa antes de entrarmos, sobre seguir o sol azul. Mas a verdade é que aparentemente não existe nenhum padrão entre as poças que nos direcione diretamente até o caminho de Demona. Tesouro. No caminho para Demona, encontramos um local que contém alguns tesouros, como o raro Great Shield e a ultra rara Crown, além de outros itens mais comuns hoje em dia. Importante mencionar que na época em que Demona foi implementado, o Great Shield, a Crown e a Demon Armor eram itens que até então não podiam ser obtidos no jogo, o que fazia esse tesouro despertar ainda mais interesse. Observando o mapa, o local parece inacessível, tanto pelo andar inferior como pelo superior, mas fica a dúvida se existe algum tipo de mecânica que pode nos levar até ali. Outro detalhe sobre os tesouros é que o único item que foi alterado foi a Rare Storm Hood. Anteriormente, o local contava com uma Elven Wand, que foi substituída em 2005 por uma Tempest Hood, e posteriormente, em 2007, para a atual, a Rare Storm Hood. Ambas as variações aconteceram porque os itens substituídos deixaram de existir. Foi apenas uma troca para uma versão atualizada. Vários tipos de criaturas. Existem vários tipos de criaturas no labirinto, em poucas quantidades e de diversos tipos de raças, desde humanoides até dragões. E isso é no mínimo intrigante, pois sabemos que as criaturas nunca estão em algum lugar do Tibia sem alguma história por trás. Na parte de Demona, descobriremos que existe um porquê sobre essas criaturas estarem por aí. Vale destacar o único Hat, que se encontra bem próximo à entrada de Demona, pois existe um rumor de que os Hats foram criados por Urgit, deus dos mortos-vivos, a fim de serem mensageiros e espiões dele. Armadilhas. Na placa de entrada, Zandramon nos adverte que encontraremos armadilhas no caminho, no plural. De fato, a única armadilha real que encontramos é uma alavanca que fica próxima aos tesouros que citei anteriormente. Ao lado da alavanca existe uma placa que diz: puxe a alavanca, e ao puxá-la, uma Energy Bomb cairá a seus pés, e a alavanca desaparecerá. Talvez essa alavanca acione algum mecanismo em algum outro ponto do labirinto, quem sabe? Por essas coisas que o local depende de muitos jogadores explorando e testando coisas ao mesmo tempo, para se chegar a alguma possível descoberta. Pode ser também que Zandramon trate as criaturas que encontramos no labirinto e os Hope Spots em volta como armadilhas, e por isso disse no plural. Magic Wall. Em meio ao labirinto, existe um ponto protegido por uma Magic Wall. Até onde se sabe, nunca ninguém descobriu se existe um meio de romper essa Magic Wall e atravessar para o outro lado. O curioso é que podemos ver por outra rota aonde o caminho após a Magic Wall dará, e para surpresa, não existe aparente nada depois dela. É apenas um beco sem saída. Mas, por mais que pareça que esse lugar não traga nenhuma resposta, eu não duvido que ali pode sim conter alguma mecânica diferente. Até hoje, a única maneira que vi de como romper uma Magic Wall é por meio de alavancas, como na Banshee Quest. Caso você se lembre de algum outro modo, deixe registrado nos comentários. Toque a flauta para dominar as cobras. No caminho para Demona, passamos por um local onde encontramos algumas snakes e uma cesta. Dentro da cesta existe um scroll com os dizeres: toque a flauta para dominar as cobras. Testei tocar a flauta em todos os SQMs ali, mas no próprio local nada aconteceu. As cobras também continuam com seu comportamento padrão e o mapa em nada se altera, ao menos não ali. Outra curiosidade é que ali o mapa tem um formato de uma cobra,
E esse não é o único ponto com esse formato. Andando por outra rota, encontrei um ponto onde o mapa lembra a figura de uma cobra em pé. Se tratando de cobras, não tem como não se lembrar de outro mistério bem antigo do Tibia, o Basilisk, que será destrinchado em breve também. Segundo a mitologia, o Basilisk mata instantaneamente qualquer um que olhar diretamente para ele, e isso me fez lembrar das poças de águas que encontramos em abundância no labirinto, pois em teoria, através delas teríamos um único meio de seguro de se ver o Basilisk. Mas sobre esse mistério eu vou entrar em mais detalhes em seu próprio vídeo. O fato de existir uma menção ao Basilisk aqui reforça uma teoria minha, de que talvez alguns mistérios do game tenham relação direta entre si, e essa talvez seja a resposta da pergunta de como esses mistérios permanecem sem solução até hoje. Afinal, isso elevaria extremamente a dificuldade das descobertas. É claro, existe a grande possibilidade de não existir mistérios a serem descobertos nesses locais. Mas e você? Em que acredita? Apesar de não ter nenhum contexto por trás, essa é para mim a ponta solta mais curiosa do labirinto. Isso porque essa é a única onde existe um direcionamento, uma ação indicada, apesar de ser um enigma até agora indecifrável aos olhos de todos que passaram por aqui. Bom, talvez nem todos, pois existe um boato que durante uma live, Ariswar, notório jogador antigo já citado no canal aqui em outros vídeos, alega que existe sim uma quest e que envolve diretamente essa ação indicada no scroll. O que acaba tirando toda a credibilidade do seu relato é que ele alega que já não se recorda mais qual recompensa e nem como se fazer tal quest, e que na verdade quem sabia mesmo fazer exatamente era seu amigo Pepelo. Outro boato é de que a própria Cipsoft confirmou que ali existe uma quest desconhecida, mas é apenas um boato, não encontrei provas relacionadas a isso. E essas foram todas as informações e observações que eu consegui encontrar sobre o misterioso labirinto. Sabe de mais alguma coisa? Não se esqueça que o vídeo continua com você nos comentários. Vou deixar o personagem aqui na entrada de Demona, que será o local do próximo episódio da série. Não deixem de assistir. Em Demona, encontraremos várias respostas sobre o próprio labirinto, além de outros enigmas. Nos falamos em breve. Valeu!